bora pro vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, que isso ajuda muito o canal a crescer e ajuda com que a gente traga mais conteúdos como esse pra você, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. Fala, galera! Estamos aqui num bairro que funcionava como um antigo gueto durante a ocupação nazista aqui no país. Os guetos eram famosos pela população judaica que era mandada para cá, mas também eram mandadas para cá outras pessoas que os nazistas consideravam inferiores. Podia mandar gente com um problema mental, podia mandar para cá comunista, podia mandar para cá testemunha de Jeová, ciganos, mas a maioria da população era judaica. Só fazendo um resumo da história aqui, em 1940 a União Soviética invadiu a Letônia e já no ano seguinte, em 1941, os nazistas invadiram. E antes de aprofundar mais e de explorar o bairro, vamos visitar aqui, ó, que tem um museu que conta um pouco dessa história. Vamos aprender ali, depois a gente já sai e continua explicando. Entramos aqui, esse museu é gratuito. Eita, parece um bequinho ali, né? Não parece? Parecendo um beco, cara, atrás das coisas, atrás dos prédios. Geralmente esses museus que contam história de holocausto e tal são gratuitos porque é uma história que eles não querem que você esqueça, né? Então não querem que você tenha que pagar para aprender isso. Eu acho que você tem que aprender isso de graça para não esquecer o que aconteceu no passado. Aí eles, se quiser deixar uma doação, tem lá uma caixinha de doação e eles dão um texto aqui, ó, inclusive em espanhol e em português. O de espanhol ele falou que está mais completo, mas tem opção em português também. E é muito bom porque essa história, nesse país aqui, é bem difícil encontrar informação. A gente encontra muita informação em sites locais aqui da Letônia mesmo, mas aí é difícil traduzir o idioma, a gente traduz pelo tradutor, mas fica meio estranho. Mas então com esse textinho a gente vai aprender bastante. Aqui. Que é o idioma lá da Letônia? Será que é letonês? Será que existe letonês? Será que é isso? E tem umas imagens de como era esse bairro aqui. Então, eles eram cercados, as pessoas que viviam aqui não tinham autorização para sair. Alguns eram obrigados a fazer trabalho forçado, né? E outros ficavam aí, pessoas mais idosas, crianças, não podiam sair. Quando havia extermínio, elas eram as primeiras a ser exterminadas. Os mais jovens que conseguiam trabalhar pesado ainda mantinham vida ali porque podiam seguir trabalhando. Os prisioneiros aí, principalmente judeus, Doideira, né, velho? Tu não serve mais, os caras passam ali a faca em tu, cara. Se tu não serve mais, tu já era. Que doideira, né? Aquela época eu acho que era muito pesado, né, velho? Porque também acho que não tinha muitas leis pra proteger a população, não sei. É porque também teve o nazismo, né, contra os judeus e tal, mas eu não sei, cara. É uma época, era assim, era uma época muito estranha, né? Era tudo muito obscuro, ninguém sabia nada. Não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? Então era uma época bem precária. Eu acredito que essa seja a palavra ideal, precária. trabalhavam muito na metalurgia, muito na agricultura, muito carregando coisa para lá e para cá. Eram eles que faziam a máquina nazista funcionar. Precisava de um trabalho de uma pessoa pouco que não fosse remunerado, no caso, né, para manter os luxos da elite, da raça superior. E esse vagão aqui, ó, se você assistiu qualquer filme que trate sobre o nazismo, sobre esse período, você já viu um vagão semelhante, que era onde eles eram transportados, onde transportavam os prisioneiros para os campos de concentração, para os campos de trabalho forçado, para os guetos, para outros países, né? Dependendo, muitos foram trazidos de outras regiões para cá, depois a gente já explica melhor esses detalhes, mas eram transportados em vagões como esse. Olha só, dentro do vagão aqui, eles até deram um nome bem interessante, né? Bilhete só de ida. As pessoas que eram deportadas dificilmente podiam voltar e dificilmente... E essas madeiras aí, será que eles ficavam acorrentados nelas? Porque parece que elas não são fixas ali, né? Parece que elas foram colocadas por conta do tempo. Apesar que você acha que é uma réplica, né? Não é da época, né? É algo que foi feito para mostrar, para representar como era na época, né? Acredito eu. Será que na época tinha essas madeiras e eles eram acorrentados em volta dessas madeiras? Dificilmente saíam dessa com vida, né? Aqui tem o exemplo de algumas pessoas sendo colocadas nesses vagões para deportação para cá. Diz aqui que eram enviados da Alemanha para cá, para a região da Letônia, para trabalharem, para serem mortos, né? Olha aqui a imagem de um local de trabalho.
E o motivo deles terem deportado tanta gente para cá, para essa região da Letônia e para outros países vizinhos, bálticos aqui também, é porque eles entendiam que aqui era mais fácil de se livrar das pessoas. Primeiro que estava longe ali de Berlim, né? Nem todo mundo concordava com você pôr as pessoas para trabalhar em condições desumanas, então aqui as pessoas não estavam vendo. Existia uma propaganda muito grande, né? Eles não falavam publicamente para a população o que estava acontecendo. E também conseguiam, digamos, se livrar dos judeus, né? Não queremos judeu aqui em Berlim, manda para lá, manda para lá. E aqui também era mais fácil de matar as pessoas, tanto por estar longe quanto por ter vários espaços vazios, várias florestas onde dava para levar as pessoas para lá e fuzilar sem ninguém ver, enterrava ali mesmo. Essa aqui é uma casa de como eram as casas aqui no bairro, né? Uma casinha de madeira da época ainda. Ainda tem algumas lá fora, mas muitas se renovaram. Vamos ver aqui o que tem dentro dessa. Essa casa está dentro do complexo do museu aqui, foi trazida para cá. Provavelmente numa época deviam estar derrubando as casas para construir novas, né? Eles falaram, não, vamos preservar uma para mostrar como funcionava mesmo. Então aqui Lembrando, hein, que tudo aí, isso aí que ele tá mostrando no museu lá da Letônia é tudo grátis, hein, cara. Então, assim, os caras prezam, mesmo não tendo como eles rentabilizar, mesmo eles não rentabilizando em cima disso, eles procuram deixar o mais original, o mais preservado possível, né? Para que nós pudéssemos conhecer um pouco de como foi na época, como que eles viveram, por que que faziam isso, como que essas pessoas foram submetidas a viver, cara. É uma loucura, né? a gente vai ver uma casa onde esses judeus presos viveram durante algum tempo. Ó, é uma casa não muito grande, tem o segundo andar lá em cima. Ela tá mais... Devia também ficar umas 10, 15 pessoas aí, hein? Família, homem, mulher, criança, deveria ser lotado isso aí pelo jeito. montada num estilo museu. A gente achou que ia ter talvez as coisas aqui como era na época, mas não tem. Aqui no andar de cima a casa já está mais montada como era na época. Então, aqui ó, provavelmente representando um quarto de uma criança, né? Um ursinho de pelúcia ali. Tem as roupas que eles usavam de prisioneiro, vários jornais da época. Numa casa como essa aqui, diz que chegaram a viver 30 pessoas. Então 30 pessoas moravam ao mesmo tempo aqui. Ali era muita gente. Eu chutei umas 10, né? Mas no mínimo ia ser 10 no mínimo, né, cara? Então era muita gente mesmo. Então é homem, mulher, criança, imagina, cara. Como que não deveria ser precário ali na época a situação das pessoas? Deveria ser muito pesado, né? Hoje só de olhar já passa. Já não dá uma impressão boa, né? Só da gente estar olhando aqui, né? Imagina pra quem viveu naquela época, quem viu tudo isso acontecendo, cara. O quanto pesado que não era. O quão pesado não era, né? Essa é uma reconstrução de uma casa na época que não era uma casa de gueto, né? Que não era dividida entre os prisioneiros, uma casa de uma família normal, imagino. Mas você tem que imaginar que na época do Holocausto, aqui dentro de uma casa como essa, 30 pessoas desconhecidas dividiam o mesmo ambiente. E aqui tem uma estrelinha que os judeus eram obrigados a usar. Os outros prisioneiros viviam nas mesmas condições, só que não usavam esse símbolo aí, né? Os judeus ainda eram diferenciados aqui dentro, eram marcados com a estrela. Aqui tem uma porteira, né? Um pedaço do muro aqui que cercava o gueto, ele era fechado com arame farpado. Não sabemos se essa aqui é original ou se é uma réplica, mas aqui dentro eles estão, o nome aqui diz que são aproximadamente 70 mil letões que morreram no Holocausto. Acho que todos os nomes que estão aqui são de judeus. Letões são as pessoas que são da Letônia, né? Então, só que nesse país pequeno foram 70 mil assassinatos, só escritos aqui nessa parede, né? Fora e outros que nem chegaram a ter o nome aqui. Ele diz que esse pavimento aqui era original também do bairro. Aí acho que iam asfaltar e tal, tava urbanizando ali. Eles resolveram trazer as pedras para cá para representar como era a rua na época. Vamos lá agora então, onde ficava o gueto. Foi legal a visita ali, que a gente conseguiu um mapa que mostra certinho ali a localização de onde ficava cada coisa. Então vamos procurar. Só antes queria mostrar no caminho aqui, a gente falou sobre a União Soviética, tem um prédio aqui que é herança soviética, né? Diz que esse prédio aqui ele é uma cópia, inspirado aí, não sei, de um prédio famoso que tem em Moscou. Essa aqui é a Academia de Ciências hoje, e olhando bem aqui, ó, esse prédio com aquela igreja atrás, parece que está na Rússia mesmo, né?
E se é por conta daquele prédio, das construções ou não, não sabemos, mas esse bairro aqui onde foi colocado o gueto, se chamava bairro Moscou. Não sei se hoje ainda é esse nome, eu acho que ainda é. E aqui, ó, ficava a sinagoga do bairro. Foi derrubada, foi queimada, mas tem as ruínas e tem um mural ali, vamos dar uma olhada. Olha aqui, ó, não sobrou muita coisa, mas ainda tem uma estrutura, dá para ter uma noção de como era. Ali é o memorial e tá tendo um tour, ó. Tá tendo vários tours hoje aqui, a gente tá passeando, vai encontrando, deve ter um tour aqui explicando essa história desse bairro. Aqui é um mural com vários nomes, a gente achou que fosse mais umas vítimas, mas na verdade aqui é diferente. É uma homenagem a todos os letões, todo o povo daqui que ajudou de alguma forma, que salvou alguma vida durante o Holocausto. Olha só, aquele cara ali, ó, é o Zanis Lipke, ele trabalhou muito, ele salvou, estimam aí que cerca de 50 vidas, ajudando a galera a escapar, a galera a se esconder. E esses outros nomes são pessoas que colaboraram também de alguma forma minimizar o massacre que aconteceu. Inclusive aqui tem um museu desses Zanis também, ele cuidava da galera, colocava em casa ali, tem mostrando como eram os quartos dessa galera que se escondia, só que tá fechado esses dias, então a gente não vai poder visitar, mas legal vir aqui e ver uma menção a ele. E acho que vai ser legal começar esse passeio aqui mostrando. E o cara era corajoso, né? Porque se alguém pegasse ele na época, ajudando, né, os fugitivos, assim, era vala, né, cara? Então um cara corajoso, arriscou a própria vida, né? Talvez a vida da própria família dele, não sei se ele tinha família ou não, acredito que sim, para tentar ajudar as pessoas que eram ali vítimas de pessoas que, né? A gente sabe aí, pessoas que na verdade eram os paus no cu, né? Eram vítima dos caras que eram os cuzão. Essa é real. Então o cara se arriscou bastante. Não falou ali se ele viveu muito tempo e morreu velho, ou se foi executado ele, né? Não sei se foi. Se alguém chegou a pegar ele, se alguém chegou a descobrir que ele ajudava os fugitivos, né? Mas legal ter uma menção legal também. Ter uma menção na memória do cara, né? Que ajudou ali bastante, né? Porque acredito que na época ele deveria ser uma figura muito importante ali Ali que entre os fugitivos, né? algumas pessoas ajudaram mesmo, mostrando alguns heróis ali que defenderam essas pessoas, porque aqui muita população local apoiou os nazistas, muitos apoiaram a perseguição de judeus, inclusive existe alguns relatos que quando os nazistas chegaram, a galera estava tão revoltada aqui por conta da propaganda e tal, ficou tão revoltada contra os judeus que começaram a perseguir os judeus, matar os judeus na rua, e próprios nazistas, os soldados alemães, tiveram que interferir a favor dos judeus. Não que se importassem, né, mas não estava na hora ainda de matar. Falaram, não, esses daí para de matar o cara porque a gente quer mandar ele para um trabalho pesado. Então, para vocês verem como foi a situação. E quando a gente era mais jovem ali, estudante, meio ingênuo, a gente ficava pensando, né? Poxa, como pode acontecer isso naquela época e as pessoas daquela época não fizeram nada, não eram contra, e hoje... É porque muita gente compactuava da ideia, né? Por isso que acontecia o que acontecia e levou anos e anos e anos, hein? Se passaram muitos anos até que isso não fosse mais normal, porque até o momento isso era o normal, né? Isso era o dia a dia deles. Hoje que a gente está mais velho, conhece mais as coisas, conhece mais como funciona a propaganda e vê os acontecimentos que estão acontecendo hoje, genocídio em Gaza, matança ali na Ucrânia, e vendo, às vezes a gente vê uns comentários absurdos, vendo como está sendo feita, sendo incluída a propaganda, a gente infelizmente consegue entender como é o processo que às vezes pessoas que eram boas acabam sendo influenciadas e começam a apoiar cada tipo de barbárie que acontece. Esses tempos atrás saiu uma notícia na Reuters ali que uma criança recém-nascida morreu na faixa de Gaza porque estava sem teto e a barraca que os pais dele estavam improvisando entrou água e a criança morreu de frio. A criança tinha 1 mês. E os comentários, tinha às vezes os comentários ali falando isso aí, um terrorista a menos, não sei o que não falte chumbo a Israel. É foda, né, cara? Porque as pessoas julgam outras pessoas por algumas pessoas que fizeram a escolha errada. Então, é aquela famosa, né? A maçã podre ali, né? Acaba apodrecendo o resto, né? Mas aí, nesse caso não é que apodreceu o resto, né? Colocam tudo no mesmo saco, né?
Acontece que todos eles acabam sendo colocados no mesmo saco por escolhas de algumas pessoas infelizes que fizeram a escolha errada. E aí a gente acaba generalizando, né? As pessoas acabam generalizando e julgando como se todo mundo fosse igual àquela pessoa que errou, né? As pessoas não conseguem separar. Ah, porque é da faixa de Gaza, é terrorista, é isso e aquilo. E não é bem assim, né? A gente sabe que tem pessoas boas no meio de pessoas ruins no meio de pessoas boas. A gente não pode generalizar ali de uma forma aleatória, né? Só porque a pessoa convive ou tem alguém que faça algo errado, compactue de algo errado, que a pessoa não tenha caráter, né? É a mesma coisa, por exemplo, sei lá, você tem um parente aí, um tio, um irmão, que às vezes não é uma pessoa boa, uma pessoa às vezes faz é uma pessoa má com as pessoas, não age de forma certa, passa as pessoas para trás, isso não quer dizer que a sua família é igual a ele, né? Isso quer dizer que ele é um exemplo errado dentro da sua família, mas não quer dizer que todo mundo é igual a ele. Era mais ou menos isso aí na época, né? E ver esse tipo de coisa, ver a morte de uma criança sendo usada aí, galera apoiando por sei lá por quê, revolta, tá? Então é legal caminhar aqui, mostrar como era e como a história se repete. Essa história da criança eu não quis nem ler, eu não consigo nem falar direito porque isso me abalou muito. E eu só vou dizer mais uma vez aqui, nós somos contra qualquer tipo de guerra e nós somos contra qualquer tipo de morte de civis. Não entra na nossa cabeça que um governo tenha que matar tanto quanto a gente vê esses governos matando, seja em nome de Deus, seja em nome da política, porque a gente sabe que tudo que está acontecendo, todas essas guerras, a Segunda Guerra inclusive, tudo é por poder. Em nenhum momento é pensado no cidadão, é pensado do lado humano. Tudo é porque essas pessoas estão em busca de poder. E logo aqui, o segundo mapa ali do museu era portal aqui, a entrada desse gueto. Então quem entrava aqui não podia sair, quem estava lá fora também não podia entrar, salvo com autorização especial ou se alguém daqui trabalhava fora, né, e ganhava uma autorização especial ali para poder sair. E nisso chegamos aqui, ó, na rua principal do gueto. Ela separava aqui dois guetos, a gente já vai explicar melhor. E essa rua aqui, ó, que é aquela que a gente mostrou lá no museu, a calçada de pedra, diz que foi daqui que eles tiraram as pedras daqui porque iam renovar, iam asfaltar a rua, então falaram, não, vamos tirar as pedras para manter lá como era. E vou explicar então como que foi o processo aqui para a população local ficar contra os judeus e apoiar essas bizarrices que aconteciam. A Letônia ficou independente em 1918 e em 1940 já foi invadida pela União Soviética. Então eles tiveram ali pouco mais de 20 anos para curtir uma liberdade. E eles ficaram putos ali, nossa, União Soviética, não queríamos saber disso. E quando chegaram os nazistas, muita parte da população viu os nazistas como libertadores, falaram, os caras estão contra a União Soviética, então vamos lá. É uma máxima que até hoje usam, né? Um negócio meio idiota, mas a galera usa, que é o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se os nazistas estavam contra a União Soviética e a União Soviética era inimigo deles, então automaticamente viravam amigos. E aí o que acontecia? Os judeus, por motivos óbvios, eram contra o nazismo, né? Então na propaganda ali dizia, lá, os judeus são comunistas. Por quê? Porque quem é contra nós é comunista. Ora, óbvio. Então a galera, é verdade, judeu é comunista. Pegavam ali, procura algum judeu que trabalha no governo. Tem o ministro do não sei o que, o vô dele é judeu. Então põe lá, judeu trabalha para a União Soviética. Fazia uma compilação dos crimes. Quantos crimes teve na cidade aqui? 100 nessa semana. Então, quantos foram cometidos por judeus? 3 eram judeus. Então põe nas manchetes dos jornais ali. Judeu assalta a loja, judeu mata a pessoa, judeu roubou a velhinha na rua. Mas teve um outro crime grande lá, a gente tem que reportar que assaltaram um banco, mas não tinha judeu. Então coloca a notícia genérica. Rapaz assalta banco, não sei o que. Geralmente, quando era um genérico, não importava a etnia, só é colocado como pessoa. Quando é interessante, eles colocam a etnia, colocam a religião. Então era assim que a propaganda conseguia jogar as pessoas contra os judeus. Daí quando os nazistas chegaram, seguindo o padrão que eles usavam em outros lugares, obrigaram os judeus a usar a estrela, né? Então eram obrigados a usar aquilo, aí não podiam andar em calçada, não podiam ir em parque,
tinham que dar satisfação onde estavam indo. Foi assim que começou. Então aí a galera via, né? O cara identificado, ia lá, o judeu comunista, batia no cara no meio da rua. Foi aí que eu falei que o negócio ficou tão violento que a polícia nazista teve que interferir para controlar um pouco a situação, porque ia virar uma anarquia isso aqui. E aí, posteriormente, as propriedades dos judeus aqui na cidade foram... Assim, já era uma pequena anarquia, né? Não é que iria virar uma anarquia, já era uma bagunça. Só ia ficar, além de ser uma bagunça, ia ficar um lugar insustentável, né? Insustentável por quê? Porque daí os alemães iam ter que começar a trabalhar duro. Não ia ter mais quem fizesse esse trabalho duro, que as pessoas que estavam fazendo esse trabalho duro estavam sendo eliminadas, né? Então eles tiveram que intervir para que eles não tivessem que colocar o povo deles, né? Os alemães, colocar os alemães para trabalhar duro. Então é como se fosse um. Na verdade, os judeus eram os escravos, né? Eles eram os escravos dos alemães ali na época. Não só dos alemães, né? De algumas outras é, nações também. Mas acho que foi. Acho que a pior nação ali pros judeus foi a Alemanha. Acredito eu. Posso estar falando merda aqui, né? Mas pelo que eu tô acompanhando até agora aqui, o que eu entendi da história até agora, seria mais ou menos isso. Foram confiscados, os bens deles foram roubados e eles foram trazidos para esse bairro aqui. Eu não achei informação de quantas pessoas moravam nesse bairro antes, mas eu vi que as pessoas foram realocadas, as pessoas que moravam aqui foram realocadas, tiradas das casas delas e trouxeram toda a população de judeu para cá. Estima aí cerca de 30 mil pessoas foram trazidas, então é um bairro bem pequeno, tá? É essa quadra aqui e essa aqui. Eita, o cachorro brabo ali. Então eram casas como aquela que a gente mostrou lá, né? Uma casa que era para 3, 4 pessoas, eles colocavam 30 pessoas ali dentro. E você pensa, né? Como que os judeus, 30 mil pessoas, não se revoltaram? A situação era um pouco complicada aqui, tá? Eles não sabiam, nem todos sabiam o que ia acontecer com eles. Não se sabia dos extermínios que acontecia, não era divulgado. Então muitos, quando vieram para cá, até viram, pô, vai ser até melhor porque a gente tá com risco de apanhar na rua, lá pelo menos a gente vai ficar seguro. E aí também muitos trabalhavam aqui, o gueto era administrado por judeus mesmo, tinham alguns privilégios ali, então eles às vezes tinham medo de perder o privilégio. O próprio, tem um filme que é chamado Os Falsários, que conta uma história interessante. Eram uns caras que eram falsificadores e o governo nazista pega eles, eram judeus falsificadores, pega para trabalhar para falsificar em dólar, falsificar em libra, para tentar quebrar a economia da Inglaterra, dos Estados Unidos, dos países inimigos. E os caras viviam aquele dilema, porque eles tinham privilégios ali por estar trabalhando, mas ao mesmo tempo estavam ajudando o governo nazista, né? Então os caras falam, puta, vale a pena a gente desenvolver isso e continuar bem, ou a gente boicota o projeto para ajudar a quebrar, mas aí eles vão matar a gente. Então muitos judeus viviam nesse dilema, é por isso que não havia uma revolta tão grande. É porque imagina, você tá ali tendo que trabalhar, né, fazendo essa falsificação aí pro exército alemão, só que você tem família, você não sabe se você se negar vai acontecer alguma coisa com a sua família, ou se vai acontecer alguma coisa com você, né, contra a sua própria vida. Então imagina o dilema dos caras, entendeu? Tipo assim, o que que é melhor a se fazer? Até porque, 30 mil pessoas, é muita gente, poderia todo mundo se rebelar? Poderia. Só que assim, estamos falando de um exército alemão, né? Os caras tinham armas, os cara não andavam desarmado pra rua, entendeu? Os judeus não, os judeus foram levados até aí pra fazer o trabalho escravo. Então eles não tinham como reagir, cara, entendeu? É muito difícil. Imagina você vai se revoltar contra um exército, como que você, um mero cidadão ali, um mero mortal vai se entrar em conflito com um exército, entendeu? Não tem como, cara. É inviável a situação. Então eles tinham que acabar acatando as ordens dos caras, entendeu? Não tinha muito o que fazer, pra onde correr, não. Tinham medo e muitos achavam que era provisório também, falava, não, melhor vai lá, aguenta aí um tempo, daqui a pouco vai acabar isso, daqui a pouco a Alemanha perde a guerra, a gente vai ser libertado, na pior das hipóteses a gente só vai trabalhar pesado. Aqui, ó, segundo o mapa ali que a gente deu, ficava um hospital do gueto. Aí uma das medidas também era que
O médico não judeu não podia atender judeu e médico judeu não podia atender não judeu, né? Eles eram separados, então os médicos que trabalhavam aqui, os enfermeiros, eram todos judeus, inclusive alguns até ajudavam ali alguns pacientes a conseguirem escapar, quando eram pegos eram perseguidos, torturados, mortos, tudo aquilo. Então, por isso que muita gente tinha medo de ajudar também, mas teve alguns heróis que correram risco e ajudaram. E os nazistas não queriam que os judeus tivessem filhos, era proibido ter filho, então algumas partes do gueto eram separadas, homens de mulheres, não podia ter contato, outras partes era mista, mas era proibido ter relação sexual. Só que é muito difícil controlar isso, né? Então volta e meia acontecia uma gravidez. E a pena para gravidez aqui era a esterilização, era a castração. Então, o que acontecia? Muitos médicos faziam um aborto clandestino, via que alguém estava grávida, ia lá, como o médico era judeu também, para que a pessoa não sofresse a castração, eles iam e abortavam tudo escondido ali, para tentar proteger um pouco a pessoa. Aí é importante mencionar também que o governo dava recompensa em dinheiro, e recompensa grande para quem denunciasse judeu, para quem denunciasse onde tinha judeu, ou encontrasse judeu fugitivo. Então aumenta mais o heroísmo daquelas pessoas ali, né, que esconderam, além de correrem risco, se elas entregarem as pessoas, elas ganhavam um bom dinheiro do governo nazista. Então isso incentivava mais e mais as pessoas a denunciarem os judeus. Somado a isso, a pressão social que elas... Os caras não davam ponto sem nó, né, velho? Os caras tentavam cercar de todos os lados possíveis pra manter tudo ali na rédea, a rédea curta, né? Os caras eram foda, velho. Sofriam mesmo, né? Tanto do governo nazista quanto das outras pessoas que odiavam o judeu. Que aí rolava aquela, né? Se falava, puta, mas que horrível que estão fazendo, estão prendendo as pessoas num bairro, numa condição ruim. Aí o outro cara já começava, né? Ah lá, ó, começou a lacração. Ah, lacrador. Tá com pena, leva os judeus pra casa. Essas coisas, né? Que felizmente hoje em dia não tem mais esse assunto, né? Mas naquela... Não, desse tipo de assunto não tem. Mas acredito que tem, assim, hoje em dia, esse negócio de lacração, né? Política esquerda contra direita e... eu acho que é uma coisa que nunca vai deixar de existir isso. Acho que isso é uma coisa da população, do ser humano, sabe? O ser humano acho que é uma coisa que ele nunca vai aprender a lidar com esse tipo de assunto, né? É que é difícil, né? É até complicado falar algo sobre o assunto. Naquela época eles falavam isso. Andando por aqui hoje, tem bem poucos prédios da época, mas aqui tem um prédio antigo que provavelmente ou era algum prédio administrativo aqui do gueto, ou era a residência das pessoas mesmo. Aí, considerando que 30 moravam numa casinha, imagina quantos não moravam num prédio como esse, né, com esse tamanho. Vamos sair um pouco da avenida aqui, que ela tá meio barulhenta, tá meio ruim de explicar, mas só para mostrar aqui, ó, essa rua dividia, né? Aquele ali era o gueto latão, gueto dos cidadãos locais, e esse aqui era o gueto alemão, gueto de judeus que vinham da Alemanha. Já vamos explicar como foi feita essa diferença, mas vamos entrar aqui no alemão para mostrar mais. Olha só, aqui tem uma casinha que sobreviveu ainda da época, bem antiga, bem parecida com aquela que a gente mostrou. E olha só, saindo ali da principal, ainda rola a calçada antiga do jeito que era mesmo, com as pedras. Esses primeiros 30 mil judeus que chegaram locais aqui, ficaram instalados em todo esse bairro. Só que aí, pouco mais de um mês depois, decidiram dar cabo aí na vida de cerca de 27 mil, quase 28 mil. Eles levaram para uma floresta aqui perto, a gente pretende visitar ela, e fuzilaram as pessoas lá, mataram lá. Então... Assim, deve ser pesado o clima lá, o ambiente nessa floresta, hein? Porque os caras era eliminado lá, velho. Então, se eles forem, vai ser um vídeo bem pesado, hein? Sobrou aqui uma população bem menor, né? Menos de 3 mil pessoas, e eles alocaram tudo do outro lado da rua, todos eles, porque não se sabe se tem relação ou não, mas Berlim queria se livrar de mais judeus lá, né? Os campos de concentração, os outros aqui da região já estavam cheios, então provavelmente eles exterminaram um monte de pessoa aqui para poder trazer mais. E aí esses que trouxeram, que eram os judeus alemães, foram colocados deste lado aqui. E assim que separaram, né, o gueto alemão do gueto dos locais. E segundo o mapa aqui ficava uma prisão. Eu não sei bem, não tem referência nenhuma, não tem nem plaquinha, mas pela foto ali a gente bateu a localização. Seria por aqui, assim, existia uma prisão no gueto, né, eram 30 mil pessoas no começo ali, então era difícil controlar, inclusive existia a polícia aqui dentro, polícia de judeus mesmo, que tentavam manter a ordem.
existiam até escolas aqui dentro, escola para as crianças mesmo, e aí você pode se perguntar, né, mas por que tinha escola, por que educavam as crianças se queriam matar mesmo? A casinha ali atrás também da época, né? Parece estar abandonada. Apesar de ter um pano ali na janela, será que tá abandonado? Parece que tem uma flor ali também, né? Será que mora gente aí? Que loucura. Na verdade, a ideia do que iam fazer com os judeus era meio complexa, tá? Os nazistas no começo eles queriam se livrar dos judeus. Não importava se fosse matando ou só trazendo para cá, tava bom. E era bom educar as crianças porque os judeus eram uma fonte de trabalho barata, praticamente grátis, eram praticamente escravos do sistema nazista. Então, se eles tivessem os judeus educados, os judeus podiam fazer alguns trabalhos mais complexos ali de matemática e tal. Quando a gente foi para Madagascar, a gente até mostrou, né, que um dos planos era levar os judeus para Madagascar. Uma das ideias de Hitler era levar a galera para lá, exportar eles para longe da Alemanha. Até a questão de como matar os judeus era complicada, porque você matar uma pessoa é fácil, é só ir lá e dar um tiro, mas matar milhares delas é complicado, exige toda uma logística, como você vai fazer, onde vai jogar os corpos, isso era um processo custoso. Mas e essas mortes começaram também porque começou a faltar comida na Alemanha, então começaram ali, né, a galera começou a reclamar, pô, não tem comida. Ah, não, é culpa dos judeus que estão comendo. Então, então se livra deles. Vamos nos livrar. Então, eles recebiam aqui quase nada de comida. A gente leu que era por dia 200 gramas de pães, que dá equivalente a 4 pão francês do Brasil hoje. E de vez em quando peixe, de vez em quando uma carne de cavalo. E as crianças ganhavam acho que 1 litro de leite por semana. E chegamos nesse parque aqui, ó, diz aqui que era um antigo cemitério judeu, um cemitério judeu de antes ainda da invasão nazista. E quando aqui foi o gueto, continuou sendo usado também para enterrar todo mundo que morria aqui dentro ou que era assassinado por aí. Que hoje não resta nada porque posteriormente à guerra usaram as pedras das lápides aqui para construir as casas. Mas está aqui então uma homenagem para as pessoas que morreram nesse lugar. E nisso atravessamos o gueto. Foi bem curtinho mesmo a caminhada. Disse que aqui, segundo o mapa, ficava outra porta do gueto, era aqui, outra entrada. E aí o motivo deles terem escolhido esse bairro aqui foi que ele é um bairro afastado. Na época era um bairro afastado, né? Hoje ele está bem no coração de Riga, mas antigamente Riga não era tão grande, então aqui era longe e também ficava razoavelmente perto da estação de trem. Ou seja, a galera que eles deportavam de Berlim conseguia chegar aqui andando. A estação onde eles desciam fica mais ou menos 7 quilômetros daqui, então eles tinham que andar tudo isso aí, às vezes com criança, idoso e tal. Hoje tem uma estação de trem aqui perto, a gente vai pegar o trem ali pra ir lá na floresta onde aconteciam os extermínios. Ó, aqui tem um mapa, então dá para ter uma ideia. Ó, aqui é o centro antigo de Riga, o centro histórico. A gente está aqui, esse aqui é o bairro. Aí a estação de trem era por aqui, assim. E aqui fica a floresta. E mais para cá tinha um campo de concentração também, que foi construído pelos próprios judeus. E no caminho aqui achamos outro cemitério. Esse cemitério aqui não é de judeus, na verdade é um cemitério, pelo que eu li na internet, não tem muita informação dele. É um cemitério bem antigo que primeiramente eram enterrados mais pessoas indigentes, pessoas que não tinham família, mas tem alguns mortos da guerra também, ó. Então você olha aqui, ó. Tem um memorialzinho ali e todas as pessoas que morreram durante a guerra. Provavelmente são todos soldados aqui soviéticos que lutavam contra os nazistas. Na maioria das lápides aqui as pessoas morreram em 41 mesmo, que foi o ano da invasão alemã aqui. E a estação de trem é logo aqui, vamos descobrir como faz para pegar trem aí. A gente nem sabe se tem esse trem, a gente só viu que tem uma estação e que a linha segue para lá. Não tem ninguém esperando, isso dá um pouco de medo, né? Mas... um lugar meio abandonado parece, né? Parece que a cidade é meio abandonada, né? Você não vê a cidade, o país ali, não. A região cristã ali parece que é abandonada, né? É uma coisa meio pesada, uma cidade pesada, né? Pelo menos passou aqui pra mim a impressão, né? Assistindo ao vídeo, que é uma cidade pesada. Mas vamos ali, temos esperança de que tenha um trem passando. Essa parte é meio assustadora até, achei que ia ter uma estação aqui, não tá vendo nem como comprar o ticket. Vamos ver se o trem passa pelo menos, tem um banquinho ali. Aí galera, vamos ficar devendo aí, infelizmente o trem só vai passar às 5 e pouco, que a gente olhou ali na parede, e aí já vai estar escuro e tal, e a gente não sabe nem se vai conseguir voltar.
E eu acho que para uma floresta de noite também não é um negócio muito interessante, né? Nem para gravar, assim. Imagina. Mas basicamente lá tinha um memorial também, né? Memorial às pessoas que morreram no local. Eles foram... Tem umas covas coletivas lá, né? Cavaram várias covas, mandaram os prisioneiros soviéticos cavarem. Aí mataram a galera e mataram eles também. Então tá lá enterrado os judeus e os soldados soviéticos, que eram prisioneiros de guerra. E essa floresta, ela é bem importante aqui, porque lá foram exterminadas 25 mil pessoas em apenas 2 dias. Teve uma galera que foi levada em novembro e teve uma outra galera que foi levada em dezembro. E nesses 2 dias, eles exterminaram 25 mil pessoas. São várias fontes, na verdade, né? Outra fonte que eu achei lá foi que era 27 mil e outra fonte fala até de 50 mil, porque tinha, além da galera daqui, tinha os que eram trazidos da Alemanha e que alguns desciam do trem e já eram exterminados lá mesmo, nem chegavam a vir pro gueto. Então os números não se sabem com exatidão, mas está aí entre 25 e 50 mil pessoas. E isso falando da floresta de Rombula, porque aqui tem uma outra floresta também e que mais uma Certeza que era uma desova. galera era levada para essa floresta e lá acabavam com a vida deles. E é isso então, galera, encerramos aqui. Esse vídeo provavelmente vai ser desmonetizado pelo YouTube e ainda vai ter recorde de dislike, porque sei lá por que diabo tem uma galera simpatizante aí de nazismo, fascismo, que às vezes aparece aqui no nosso canal. Se você simpatiza com esse tipo de coisa, não apareça mais aqui, por favor, vá assistir outros canais. Tá no lugar errado. Galera, porra, os caras estão fazendo assim um trabalho, é o trabalho deles, eles estão trazendo uma informação que é uma informação diferente, entendeu? É uma coisa que você... Aqui no Brasil, nós vamos achar isso num livro, entendeu? Então, vocês estão trazendo uma informação do que aconteceu na época. Então, assim, eu acho interessante, entendeu? Eu acho que o que aconteceu foi errado, obviamente, na época. Não só na época, até hoje é errado, né? Mas, assim, é algo que aconteceu. É a história do lugar, do local, do povo, tá? De um costume que tinha, porque isso era um costume, né? Que tinha lá na época. Então, é uma informação que é a mesma informação que a gente encontraria, por exemplo, que aconteceu, por exemplo, com os índios aqui, que vieram os portugueses e levaram o ouro e tal. É uma informação que seria mais ou menos a mesma coisa, entendeu? É uma informação que eles não têm lá sobre nós, uma informação que nós não temos aqui sobre ele. Então, eles só estão explicando o que era feito ali na época, entendeu? Então, porra, deixa os caras trabalhar, pô. Mas enfim, galera, a gente fez aí o vídeo mesmo ele dando ruim aqui, provavelmente não vai dar bom, mas acho que é uma história que a gente tá aqui, a gente não pode deixar de contar. Se essas histórias vão ficar esquecidas, pelo menos que não sejam por nossa culpa. No possível que a gente puder, a gente vai sempre contando aí as atrocidades que acontecem e que aconteceram no mundo. E quando a gente faz esse tipo de vídeo, muitas vezes ele é desmonetizado e aí ele não interfere só nesse vídeo, né? Os próximos vídeos provavelmente a gente vai ter uma entrega mais baixa. Acontece todas essas coisas com algoritmos do YouTube. Mas é como o Renan falou, pelo menos um pouquinho que a gente pode fazer para levar essa informação, para relembrar um passado triste, para que não aconteça de novo, a gente vai seguir fazendo. E é isso então, galera. Até a próxima. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo do bairro Judeu, tá? Quem gostou desse vídeo, quem gosta desse tipo de vídeo informativo, né? Esse tipo de vídeo mais histórico, se inscreve no canal deles também. Os caras são bons pra caramba. Eu gosto bastante do canal deles. Não se esqueça aqui de deixar seu like, se inscrever no canal, tá? E deixe nos comentários uma sugestão para um próximo vídeo. Pode ser do canal Mundo Sem Fim, pode ser de algum outro canal que a gente não conhece aqui ainda, que a gente ainda não trouxe. Mas fica à vontade, tá bom? E por hoje é isso, valeu e falou! Like and subscribe.